Ok, então, nessa terceira e última aula, como eu alertei da vez passada, essa aula vai ter um cunho essencialmente analítico, né? Porque vocês lembram que da vez passada eu precisei inverter esse operador aqui, que é uma perturbação constante do Laplaciano, em variedades desse tipo aqui, tá? E, em particular, em variedades, basicamente em variedades assintoticamente localmente hiperbólicas, né? E eu precisei fazer isso em escalas de Sobolev com peso. O peso aqui é fundamental porque eu queria exatamente prescrever o tipo de decaimento, né, para os objetos que estariam no núcleo desse operador, né? Então, a ideia é que se eu usar a escala de Sobolev usual, eu não vou conseguir essa prescrição. Então, o meu objetivo hoje é, num certo sentido, justificar para vocês, né, embora isso envolva uma teoria muito delicada, eu não vou poder, naturalmente, explicar todas as etapas aqui, longe disso, mas pelo menos dar uma ideia para vocês de como é que como implementar essa ferramenta analítica, né? E, na verdade, além de justificar a inversão desse camarada aqui, eu vou ilustrar essa teoria com uma outra aplicação, dessa vez para perturbações desse operador aqui, o chamado Laplaciano de Schneerowitz, e como consequência disso eu vou indicar uma aplicação de um resultado que é fundamental na teoria, que é esse resultado que está descrito aqui, que é uma espécie de problema de Dirichlet para métricas de Einstein. Quer dizer, a gente sabe que a classe canônica, a classe conforme da métrica canônica na esfera, da métrica redonda na esfera, pode ser estendida, né? A gente viu isso, né? Pelo espaço hiperbólico. O espaço hiperbólico é um preenchimento dessa classe, dessa fronteira conforme, né? Então, o que esse teorema famoso aí, que é um teorema do Graham, do Lee e do Bicquart, né? Ele diz que se você pegar classes conformes que estão suficientemente próximas da classe conforme redonda, então essa extensão também existe. Então, isso é uma espécie de problema de Dirichlet no infinito, o assintótico para métricas de Einstein. Para provar isso aí, a gente vai usar de maneira essencial que esse camarada aqui, ou mais precisamente perturbações apropriadas desse operador, que eu vou descrever com precisão mais tarde quem ele é, esses camaradas, esses operadores são inversíveis em escalas de Hilbert apropriadas para certos valores do peso. E, bom, se eu tiver tempo no final, eu vou falar sobre coisas que eu estou fazendo, né, que tem a ver com extensões, mas isso vai ser simplesmente um comentário no final, um comentário rápido, que é um projeto com o Sérgio Almaraz, né, e a nossa ideia é estender todos os resultados sobre os quais eu falei aqui, para o contexto em que você tem uma fronteira interna não compacta. A gente já tem alguns resultados nessa direção, já foram demonstrados, inclusive já foram publicados, mas existem outros que a gente gostaria de fazer, e se eu tiver tempo, eu vou falar sobre isso. Ok, então vamos começar. Eu vou começar introduzindo a escala de Sobolev com peso, né? O meu contexto geral aqui é o seguinte: eu vou ter uma variedade que é simplesmente assintoticamente localmente hiperbólica, com uma fronteira conforme, certo? Então, a gente sabe que aqui está a fronteira conforme, numa vizinhança dessa fronteira conforme existe uma função x, que é uma função definidora, de forma que, em relação a essa função definidora, você pode expressar a métrica usando essa expressão aí, certo? Primeira observação é que essa métrica é evidentemente completa, então, por resultados gerais, o Laplaciano, visto como um operador simétrico, né, ou seja, formalmente autoadjunto e densamente definido no L2, usual, esse operador é essencialmente autoadjunto. Ele tem uma única extensão autoadjunta, certo?
Então, dependendo da geometria dessa variedade, você consegue inverter esse operador. Mas essa inversão, como eu falei, não é boa, porque você precisa, mais uma vez, isso ficou claro quando a gente discutiu a construção de potenciais estáticos generalizados, essa extensão, nesse caso aí, não leva em consideração o tipo de decaimento que você quer, né? Você precisa impor, que você precisa prescrever, né? Então, é preciso exatamente introduzir uma escalas de Sobolev-Hilder apropriadas. Então, vamos começar com a escala de Sobolev, né? Então, a ideia é você definir uma escala de Sobolev, eu não vou dar definição precisa, mas ela é baseada nessa escala aqui, né? Aqui corresponde ao caso K igual a 0, né? Isso aqui é a norma que você vai colocar. Então, aqui é que aparece o peso. Certo? Você está exatamente, ao introduzir essa norma, ao introduzir essa escala, você está prescrevendo o comportamento de funções, né? Basicamente, funções suficientemente regulares que estão nesse espaço se comportam no infinito dessa maneira aqui. Elas decrescem como x elevado a delta, certo? Aqui tem alguns detalhes a respeito da definição, quer dizer, eu estou escrevendo explicitamente a norma na vizinhança U. Fora da U, eu uso a norma de Sobolev usual, certo? Então, isso significa que, na prática, eu vou estender a função x para uma função constante positiva no resto da variedade, no complemento da U, e vou adotar, fora dessa vizinhança, isso aqui vale 1, porque ou vale uma constante, na verdade, né? Vale uma constante. Então, é dessa maneira que eu, basicamente, assim, grosso modo, que eu defino essa escala de Sobolev. Então, a ideia é combinar a escala de Sobolev que você já tem no interior com essa escala específica em que aparece explicitamente esse peso nessa vizinhança U aqui. Então, o nosso objetivo vai ser estudar esse operador aqui, né, pensado como um operador densamente definido no chamado setor hilbertiano da escala, que é quando eu faço aqui P igual a 2. Né? Estou fazendo P igual a 2 aqui. Uma observação crucial é que, por conta desse peso aqui que aparece, né, em geral, esse operador não é formalmente autoadjunto, não é simétrico. Na verdade, ele só vai ser simétrico se o delta se anular, né? Isso é óbvio, né? Porque aí vira a norma usual, né? Então, isso é uma observação crucial para a gente aqui. Então, existe um valor do peso para o qual o Laplaciano, nesse setor hilbertiano aí, se torna um operador simétrico, ou o que é a mesma coisa, formalmente autoadjunto. Ok. Então, vamos em frente. Agora, a gente precisa, na verdade, a gente precisa normalizar essa escala de Sobolev. E essa é a conta que a gente tem que fazer. Quer dizer, eu estou sempre integrando aqui, né, numa vizinhança U, da fronteira conforme, né? Então, a primeira etapa aqui consiste em substituir a expressão, usar a expressão que eu tenho da métrica para escrever o elemento de volume de G dessa maneira. Eu posso agora simplesmente introduzir essa medida aqui, na reta positiva, né? Isso aqui faz sentido para x maior que 0. De forma que eu posso escrever essa norma original dessa maneira aqui, onde esse parâmetro beta agora se relaciona com o delta dessa forma aí. Para cada P que eu fixar, existe uma relação entre beta e delta dada dessa maneira. Então, a ideia é passar do delta, que aparece originalmente na definição da escala de Sobolev, para o beta, que é definido dessa maneira. Então, guardem essa definição aqui. Então, quando eu trabalho aqui, né, eu estou trabalhando, na verdade, nessa escala aqui de Sobolev-Melin. Então, eu refaço a definição utilizando, quer dizer, faço a mesma brincadeirinha. Fora da vizinhança U, eu uso a definição usual. Nessa vizinhança, agora eu vou usar essa definição aí com uma diferença fundamental.
é que quando eu definir aqui, botar um K aqui, significa que eu vou derivar essa função aqui, né, na definição, só que agora, quando eu derivo na direção x, eu vou usar esse operador aqui, a gente vai ver por que esse operador é importante. Uma das primeiras razões é que ele é exatamente o operador que é dual dessa forma aqui. Então, esse é o chamado operador de Fuchs, certo? A gente vai ver daqui a pouco porque esse operador é importante. Certo? Então, a observação é que a escala de Mellin-Sobolev é obtida reescrevendo a norma aqui em função desse parâmetro beta e dessa medida aqui, que não é mais a medida elemento de volume da variedade, é a medida elemento de volume da H vezes essa medida estranha aqui, esquisita, e quando você passa a definição, né, aumenta, considera um valor de K qualquer na escala de Sobolev, a derivação na direção X, na direção transversal às folhas, né, da foliação paralela determinada por X, essa derivação ocorre utilizando esse operador aqui de Fuchs. Muito bem. Muito bem. Aí, bom, agora aqui você faz uma brincadeirinha que num certo sentido, padrão. Sempre que você tem um objeto desse tipo aqui, um operador densamente definido, você pode definir dois domínios, né? Duas extensões desse operador. A primeira extensão natural é o fecho dele, que é definida nesse domínio mínimo aqui. Certo? E a outra extensão é exatamente o adjunto desse operador que aparece aqui, cujo domínio é esse camarada aqui, que é definido dessa maneira. Então, você tem um domínio mínimo e um domínio máximo. O domínio mínimo está sempre contido no domínio máximo, isso é óbvio, por definição. E agora você quer encontrar situações para garantir que, na verdade, você quer entender a relação que existe entre o domínio máximo e o domínio mínimo. Você quer saber quão maior o domínio máximo é em relação ao domínio mínimo. Então, você tem que considerar esse quociente aqui, que é chamado, por razões que eu não vou explicar aqui, espaço das assintóticas, né? E a observação crucial é que os subespaços fechados desse espaço aí parametrizam as extensões fechadas do operador original. Em particular, e essa é uma situação que você vai querer em alguns casos, né? Você gostaria de dar condições para garantir que esse espaço fosse trivial. Porque se isso acontecer, né, você só tem uma extensão fechada. Certo? E isso, em particular, implica, se você souber que esse operador aqui é simétrico, então essa extensão vai ser essencialmente auto-adjunta. Veja que isso ocorre somente se beta é igual a 1 menos m sobre 2. Porque vocês lembram que quando P é igual a 2, a relação entre beta e delta é essa daqui. Então, quando você divide por 2 e faz delta igual a 0, você obtém exatamente esse valor de beta. Então, o nosso objetivo é dar condições para garantir que esse espaço é trivial e, em particular, para certos valores de beta, e a gente gostaria que isso acontecesse para esse valor de beta aqui. A gente teria pelo menos um valor de beta com a propriedade que o laplaciano nessa escala de Sobolev aí seria essencialmente auto-adjunto. Vamos ver como é que a gente procede para garantir isso aí. Então, aqui é onde começa a conta interessante. Lembra que a nossa métrica tem esse aspecto aqui, portanto, o laplaciano de G barra é dado dessa maneira aqui. É o laplaciano do H0, que é a métrica que eu fixei na fronteira conforme para definir a função x, mais uma perturbação que vai para zero. Então, você tem essa expressão aqui para o laplaciano. E aí, eu agora posso usar a fórmula que me diz como é que o laplaciano muda por transformações conformes para encontrar essa expressão aqui para o laplaciano da métrica G nessa vizinhança.
E a gente, quando chega nesse ponto aqui, a gente percebe claramente o tamanho do problema que a gente tem. É porque, quando o x vai para zero, esse negócio aqui se anula. O lado direito dessa equação se anula, se você pensa ingenuamente, porque o x está multiplicando esse negócio aqui. x2, né? Certo? Então, essa conta básica aí mostra que o Laplaciano ele degenera quando você se aproxima da fronteira conforme. Certo? Então, você tem que eliminar essa degenerescência e você faz isso da seguinte maneira. Você observa que quando você multiplica x2 por esse termo aqui, você vai ter um termo que envolve exatamente x dx, que é o nosso operador de Fuchs. Por outro lado, esse x2 vezes dx aqui, que é o termo de ordem mais alta, você escreve em termos de operador de Fuchs dessa maneira aqui. Então, a conclusão é que se você escreve o Laplaciano em termos de operador de Fuchs, você tem uma expressão que uma parte dela não se anula. Essa parte aqui dela não se anula. Você eliminou a degenerescência aqui. É claro que o x2 ainda multiplica o Laplaciano da métrica que eu fixei na fronteira conforme. Então, vamos fazer a coisa óbvia, né? Vamos mandar o x ir para zero. Então, quando a gente manda o x ir para zero, esse termo desaparece. E você fica com esse operador aqui, que é o que a gente chama de Laplaciano conormal. Tá certo? Esse camarada aqui é que vai determinar as propriedades do Laplaciano da métrica G. Agora, essa conta aqui, ela meio que acende uma luz amarela para a gente aí, pelo seguinte. Quer dizer, vocês lembram, né, nos cursos de cálculo avançado, né, que quando a gente separa variáveis, por exemplo, num cone ou num cilindro, né? Então, nesses casos, a decomposição espectral do corte transversal desempenha um papel fundamental. Certo? Por exemplo, quando você separa variáveis no Rn, que é um cone sobre a esfera, então os chamados harmônicos esféricos, que são as autofunções de Laplaciano na esfera, desempenham um papel fundamental. Certo? Aqui, a gente também está separando variáveis, né? Ou seja, a gente tem aqui a fronteira, o infinito, a gente tem a vizinhança U, e a gente está basicamente, essa conta que a gente fez aqui foi basicamente separar variáveis. Só que aqui aconteceu uma coisa estranha. Quando o x foi para zero, esse termo aqui, que corresponde exatamente à seção transversal, o Laplaciano dele desaparece. Então, isso é uma coisa que pode parecer estranha quando a gente compara com o que acontece nesse contexto aqui mais clássico. Né? Mas, na verdade, não tem nada de estranho aí. Na verdade, isso é esperado. Por quê? Ou seja, é esperado que nenhum traço da geometria riemanniana dessa métrica aqui sobrevive no limite x igual a zero. X quando x vai para zero. Por que isso é esperado? Bom, essa é a moral desse curso. A moral desse curso é que quando você vai para a fronteira, né, no caso, conformamento compacto, o que você obtém é geometria conforme, não geometria riemanniana. Então, tudo que é invariante riemanniano, no limite, tem que desaparecer. Como o Laplaciano, evidentemente, é um operador que é um operador invariante do ponto de vista riemanniano, mas não é um operador invariante do ponto de vista conforme, então ele tem que desaparecer mesmo quando o x vai para zero. Então, essa passagem daqui para cá é perfeitamente legítima e coerente com o nosso ponto de vista. Tá certo? O que significa dizer na prática que separação de variáveis aqui é fundamentalmente diferente do que acontece quando a gente separa variáveis no cone ou no cilindro. Certo? Duas coisas completamente distintas. Por conta desse fenômeno novo aí. De forma que, no final, o que você ganha é esse operador aqui, que é o Laplaciano conforme, e a ideia agora, o que a gente tem que fazer agora é arranjar uma transformada integral que nos permita extrair
informações algébricas desse operador. Certo? Lembra que quando você está fora da região U, no interior da variedade, a eliticidade usual do Laplaciano permite que você extraia informações algébricas, ou seja, que você calcule o símbolo desse operador, utilizando basicamente transformada de Fourier. Aqui a gente precisa de uma transformada que faça isso numa vizinhança da fronteira do infinito. Essa é exatamente a transformada de Mellin, que é dada por meio dessa fórmula. Certo? Então, essa daqui é a transformada de Mellin, é uma regra que pega funções. Veja bem, ela pega funções, ela trabalha com funções definidas na reta positiva, né, e transforma funções desse tipo em funções definidas em algum subconjunto do plano complexo. E essa transformada tem duas propriedades fundamentais. A primeira propriedade fundamental é essa daqui. Ou seja, quando você aplica a transformada de Mellin, a imagem de uma função f pelo operador de Fuchs, então isso equivale a multiplicar a transformada de Mellin da função por menos zeta, né? E a outra propriedade é que a transformada de Mellin transforma funções que estão nesse espaço aqui no L2 de uma faixa vertical. Essa faixa aqui, gama beta. Então, eu incluí uma demonstração dessa segunda propriedade. A primeira propriedade é basicamente integração por partes. Deixo para vocês. A segunda propriedade é um pouco mais sutil, mas eu não vou realmente explicar o que está acontecendo, eu só vou dizer que essa propriedade aqui tem a ver com o seguinte fato. Aqui você está trabalhando na reta na reta positiva com a medida x a menos 1 dx, né? Você pode também, se você quiser, trabalhar na reta inteira com a medida de Lebesgue du. A relação entre essas duas coisas é dada por meio dessa transformação aqui, x igual a e elevado a u. Essa transformação, ela pega exatamente a medida de Lebesgue e transforma nessa medida aqui. A medida de Lebesgue é a medida que é invariante por translações na reta inteira, você transforma isso na medida, na semirreta positiva, que é invariante por dilatações. Certo? Que é essa medida aqui, chamada medida de Mellin, se você quiser. Então, o que é utilizado nessa demonstração aqui é simplesmente a observação de que, por meio dessa transformação natural, a transformada de Fourier, que atua aqui embaixo, é elevada à transformada de Mellin, que atua aqui em cima. Isso é o que você usa, basicamente, para verificar essa propriedade aqui. Assim. Muito bem, então como é que a gente vai usar isso a nosso favor? A ideia é, suponha que eu queira estudar essa equação aqui. Pego uma função U, que esteja no domínio máximo daquele operador, que eu defini anteriormente, né? E eu pego o Laplaciano, atuo nessa função, encontro a função V, e suponha que eu queira inverter essa equação. Escrever U em termos de V. Certo? Bom, o que eu tenho que fazer aqui, naturalmente, é aplicar a transformada de Mellin a essa identidade aí. Quando eu faço isso, o que eu obtenho é essa relação aqui, onde aqui aparece o chamado símbolo conormal do operador. Esse camarada é obtido exatamente, você lembra que eu estou trabalhando na região U, você pegando o Laplaciano conormal e passando ele pela transformada de Mellin. Lembra que o D vai em multiplicação por menos zeta. Certo? Eu estou usando que o D pela Mellin vai em multiplicação por menos zeta. Então, eu passo daqui para cá fazendo essa brincadeirinha. Então, esse objeto aqui, que é o chamado
símbolo conormal, também chamado símbolo indicial, é exatamente o objeto algébrico que encerra, que contém todas as informações que eu preciso para tentar inverter essa equação. Porque, veja só, né? O que eu posso fazer agora é o seguinte, veja bem, eu tenho aqui a fronteira e tenho aqui a vizinhança U. E tem uma projeção natural aqui, que pega cada fibra e colapsa sobre esse ponto. Aqui estão as folhas da foliação paralela associada à função definidora, né? Que eu fixei. Muito bem. Então, quando eu pego uma função que está aqui e restringo a cada fibra aqui, que é um segmento de reta, eu tenho basicamente uma função que está nesse espaço. Tá certo? Então, pela transformada de Mellin, esse camarada me dá um elemento que está aqui embaixo. Tá certo? Então, eu parto da U que está aqui, aplico o Laplaciano, chego na V, obtenho um camarada aqui, certo? E a ideia agora é que se, e essa é a condição fundamental, se o beta tiver a propriedade de que quando eu aplico o símbolo conormal dele, quando eu aplico o símbolo conormal nesse beta, o resultado é diferente de zero, já bem que eu fixei o beta, né? Nós estamos fixando o beta. Então, se o beta satisfizer essa propriedade aqui, então eu posso inverter. Eu posso passar daqui para cá, fazendo zeta igual a beta. Então, eu posso escrever a transformada de Mellin de U em termos da transformada de Mellin de V. A menos de uma função aqui que não se anula, certo? Então, é assim que eu, basicamente, sem entrar em muitos detalhes, eu inverto essa equação aqui. O que eu estou fazendo aqui é muito parecido com o que se faz fora da região U, usando a transformada de Fourier. Certo? Então, veja só, tem um monte de trabalho que tem que ser feito aí, porque essa informação que você tem, na verdade, como eu falei, ela acontece ao longo de cada fibra. Então, você tem que juntar todas essas informações aqui, nessa região U, e depois ainda colar o resultado com o que acontece aqui em M, no complemento de U em M. Então, para isso, para fazer toda essa brincadeirinha, por isso que eu coloquei aqui um concluir destacado, né? Você tem que introduzir todo um cálculo, né? Na verdade, um cálculo pseudo-diferencial que justifica essa conclusão aí. Mas a moral da história é que se essa condição de eliticidade aqui for satisfeita, então eu posso inverter e concluir que o espaço das assintóticas é trivial. Significa dizer que esse operador laplaciano atuando naquela escala de Sobolev para esse valor de beta possui uma única extensão fechada. Quer dizer, a moral da história aqui é a seguinte: não basta que o operador seja elíptico no sentido usual. Ele tem que ser elíptico nesse sentido aqui, no sentido conormal. Você tem que ter uma eliticidade também nessa região aqui, próximo da fronteira conforme. Precisa complementar a eliticidade usual. O Laplaciano já é um operador elíptico em relação a qualquer métrica, mas exatamente aqui, por conta de você ter esse problema da equação que você quer resolver, do Laplaciano degenerar, nesse sentido que ficou claro no slide anterior, degenerar nessa região aqui, quando o x vai para zero, eu preciso de incorporar a noção de eliticidade usual, essa noção aqui de eliticidade conormal. Se eu fizer isso, então eu consigo inverter. Tá certo? Então, essa é, num certo sentido, toda a ideia que está por trás desse cálculo aí. Como eu falei, tem um monte de detalhes aí que tem que ser preenchidos, mas eu não vou me preocupar com isso, naturalmente. Muito bem. Então,
De posse desse resultado, a gente pode agora, digamos, deixa eu escrever aqui, a gente pode agora descrever, expressar as propriedades de mapeamento do Laplaciano atuando nessa escala de Sobolev-Melin aqui. Quer dizer, a ideia é que você vai ter... Lembra que isso aqui tem que ser diferente de zero. Então, isso aqui é uma equação quadrática, você olha, né, o que é que acontece. O que vai acontecer na prática aqui é o seguinte, você vai ter a reta aqui, você vai ter um intervalo que vai de... Inicialmente, você vai ter um intervalo que vai de menos m até zero. E para beta, nesse intervalo, naturalmente, você tem que isso aqui é diferente de zero. Isso acontece aqui também fora, mas vamos esquecer que acontece fora por razões que eu não vou explicar aqui, não interessam para a gente. A gente vai se concentrar no que acontece nesse intervalo. Então, para todo beta nesse intervalo, você pode inverter a equação, você conclui que o operador esse operador aqui tem uma única extensão fechada, e mais ainda, como esse número aqui, 1 menos m sobre 2, está dentro desse intervalo, está bem aqui no centro, na verdade, quando eu escolho esse valor de beta e olho para o Laplaciano correspondente, esse camarada, na verdade, é essencialmente autoadjunto. Então, eu descobri o intervalo onde aquele espaço de assintóticas é trivial, e no centro desse intervalo, né, o Laplaciano, atuando na escala de Sobolev, no setor hilbertiano da escala de Sobolev-Melin, o Laplaciano é essencialmente autoadjunto, certo? Então, o truque agora é você espalhar essa propriedade para todo mundo, a propriedade essencial que aparece aqui, para todo mundo que está para cá. Então, a conclusão é esse resultado aqui. A conclusão inicial é que, para qualquer valor de beta pertencente a esse intervalo, inicialmente, o Laplaciano é um operador que é Fredholm de índice zero. Quer dizer, o que é que significa isso? Deixa eu recordar essa definição para vocês. Então, lembra que, quando você tem uma aplicação A entre dois espaços de Banach, vamos dizer, B1 e B2, limitada, né? Linear limitada, então você diz que A é Fredholm se, primeiro, o núcleo de A tem dimensão finita. 2. A imagem de A é fechada. E terceiro, o complemento da imagem de A em B2, né? Ou seja, a dimensão de B2 dividida pela imagem de A, pelo fecho da imagem de A, né? Pela imagem de A já é fechada, né? Isso aqui também tem dimensão finita. Nesse caso, você define o índice desse operador como sendo a dimensão do kernel de A, do núcleo, menos a dimensão desse camarada aqui, que a gente chama de colonúcleo. Então, essa é a definição. Então, veja bem. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Para esse valor de beta aqui, você tem essa propriedade aqui, que o camarada é essencialmente autoadjunto. Mas quando você move aqui na escala, você não tem mais simetria. Então, tudo que você tem agora é que o operador é Fredholm de índice zero. Ter índice zero significa que a dimensão do núcleo é igual à dimensão do conúcleo. Isso significa, em linguagem clássica, que para esse operador vale a alternativa de Fredholm. Em particular, se você quiser mostrar que esse camarada é inversível, basta mostrar que ele é injetivo. A sobrejetividade dele segue da injetividade.
Por isso que essa propriedade aqui é extremamente importante. Então, saber que, pelo menos nesse intervalo aqui, essa propriedade acontece é fundamental para os nossos propósitos, certo? Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente pode reformular isso em termos de delta. Lembra a relação entre beta e delta, né? Só para recordar, P beta é igual a menos P delta mais 1 menos M. Então, quando você passa de beta para delta, você tem aqui que essa propriedade é satisfeita se delta varia nesse intervalo aqui. Aqui você está usando a escala de Sobolev que eu comecei, né? Que usa o peso x elevado a menos delta. Tá bom? E tem uma informação adicional que você prova por outros métodos aqui, que é uma informação crucial, é que o núcleo desse operador, ele, na verdade, coincide com o núcleo dele restrito a L2. Então, se você quiser calcular o núcleo dele, basta ver o que acontece em L2. Em particular, se esse núcleo for trivial, você aplica a alternativa de Fredholm para garantir que o operador é inversível. Para esses valores de delta. Certo? E, finalmente, você pode passar daqui para cá, ou seja, pode passar da escala de Sobolev para a escala de Hilda e tirar esse resultado. E como é que você passa daqui para cá? É muito simples, você manda o P para infinito. Normalmente é isso que você faz, manda o P para mais infinito. Então, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para exatamente igual a M menos 1, porque isso aqui vai para 1 no infinito. Tá certo? Então, você descobriu que o Laplaciano é inversível nessa escala aqui, nesse intervalo aqui. Para valores de delta que estão nesse intervalo. Desculpe, não que ele é inversível, que ele é Fredholm de índice zero, né? Se ele for inversível quando você restringe ao L2, então, né, ele é inversível. Que é o caso aqui, né? É fácil ver que o Laplaciano em L2, o Laplaciano em L2 é inversível. Muito bem. Então, eu queria só observar que você pode, se você quiser, partir diretamente desse intervalo aqui e chegar nesse intervalo aqui. E a razão é a seguinte, é porque dessa expressão aqui, você descobre que o beta é igual ao menos delta mais 1 menos m sobre p. Então, quando você manda o p infinito, isso aqui vai para zero, o beta é nesse limite, quando o p vai para infinito, ou seja, quando você passa da escala de Sobolev para a escala de Hilda, o beta é igual a menos delta. Então, se você sabe o que está acontecendo para o beta, é só você refletir em torno da origem desse intervalo e você sabe o que é que está acontecendo com o delta. Qual é o intervalo em delta que você tem que onde você tem essa propriedade fundamental aqui. Certo? Então, veja bem, a gente começou com o delta, a gente começou trabalhando com a escala de Sobolev com o delta, a gente, para aplicar a teoria, né, que eu mencionei aqui, essa teoria de inversão, a gente passou para o beta, que aparece naturalmente quando a gente usa a escala de Mellin-Sobolev, Sobolev-Mellin, né? E aí a gente tem o critério de inversão em termos do beta. E a gente tem que olhar para essa equação aqui. Para esse símbolo aí, para o símbolo conormal, o símbolo indicial. Mas uma vez que a gente sabe o que acontece no beta, a gente passa para o delta simplesmente refletindo o intervalo. Então, isso é o que acontece para o Laplaciano. Certo? Agora, toda essa teoria, evidentemente, pode ser aplicada para a gente ver o que acontece não com o Laplaciano, mas com o operador que a gente está realmente interessado. Então, a gente vai olhar agora para o operador cujo núcleo, no modelo, me dá os potenciais estáticos. Né? Então, a gente calcula o símbolo normal desse operador. Bom, é o mesmo símbolo do Laplaciano, menos n. E aí você descobre que se beta está nesse intervalo aqui, esse símbolo é inversível.
e a gente tem eliticidade. Certo? Então, a gente agora passa diretamente, se quiser, trabalha aqui, se você quiser, mas a gente passa diretamente aqui para a formulação em termos da escala de Hilbert. Lembra que eu falei que é só pegar o intervalo em beta e inverter para gerar o intervalo em delta. Então, eu queria só comparar com o que acontece com o Laplaciano. Lembra que a gente tem aqui, vamos escrever aqui, quer dizer, eu tenho aqui o intervalo menos 1 até n. Nesse intervalo aqui, esse operador é inversível. E o Laplaciano, a gente viu que ele é inversível só aqui, quando você sai do zero até o m menos 1. Tá certo? E vocês lembram da aula passada que eu precisei, para construir os potenciais estáticos generalizados, eu precisei inverter esse operador aqui, desse intervalo. Exatamente onde o Laplaciano não é mais inversível. Certo? Então, isso é uma indicação de que esse operador aqui que é o operador natural para você trabalhar, pelo menos quando você atua em funções, esse é o operador natural para você trabalhar, e não o Laplaciano, quando você está no contexto aciotocamente localmente hiperbólico. Pelo menos do ponto de vista de construção de potenciais generalizados, potenciais estáticos generalizados. A gente precisou inverter nesse intervalo aqui, e o Laplaciano não é inversível. Ele é inversível no intervalo menor aqui. Tá certo? Mas, em suma, é assim que você estabelece propriedades de mapeamento de operadores que são perturbações do Laplaciano. Você calcula, através daquela conta que eu indiquei, você calcula o símbolo conforme, o símbolo conormal desse operador, o símbolo inicial, né? Vê os pontos, vê o intervalo, né, aberto, limitado, onde esse camarada não tem zeros. Isso lhe dá a inversão na escala de Sobolev-Melin. E aí você passa para a escala de Hilbert refletindo o intervalo. Eu tinha menos M1, aqui eu tenho menos 1M. Esse foi exatamente o resultado que a gente... É claro que eu tenho que checar que esse operador é inversível. Mas isso é óbvio, né? Porque esse operador aqui claramente é inversível em L2. É só aplicar o U na função do núcleo, integrar por partes e checar o resultado. Mas eu queria observar que, exatamente pelo fato de agora, diferentemente do que acontece com o Laplaciano, o zero está no intervalo, está dentro, no interior do intervalo de invertibilidade, eu posso checar diretamente que esse camarada é inversível, pelo menos para esses valores de delta aqui, sem usar essa informação adicional. Isso é o que eu preciso para construir os operadores, os potenciais estáticos generalizados. Ok. Então, assim, isso é dessa maneira que a teoria funciona para o Laplaciano. O que eu vou fazer agora é explicar como ela atua para um operador que aparece, um operador linear, que aparece naturalmente quando você vai tentar atacar aquele problema que eu falei, que é o problema de Dirichlet, né, para métricas de Asher. Né? Então, para isso, eu tenho que falar sobre o Laplaciano de Lishnerovich, mas eu vou começar falando sobre o Laplaciano covariante. Né? Então, eu vou supor agora que eu tenho, sobre a minha variedade, um fibrado vetorial métrico, ou seja, esse fibrado está munido com uma métrica, né, que pega vetores na fibra, né, que se restringe a um produto, a um produto interno em cada fibra, né. E mais ainda, eu vou supor que esse camarada, que esse fibrado, também tem uma conexão que é compatível com a métrica, né. Eu vou pensar numa conexão com um objeto que sai desse espaço aqui, seções, isso aqui é o símbolo para seções desse espaço aqui, seções do fibrado.
Quando eu fixo, como eu tenho métricas em M e em E, eu tenho essa conexão tem um adjunto formal que faz o contrário, vai na direção contrária. E que é dada em coordenadas locais, por meio dessa formulinha aqui. Então, eu vou fazer a seguinte brincadeirinha. É assim que aparece o laplaciano covariante. Eu vou simplesmente considerar a composição. Isso aqui significa composição. Eu pego a conexão e componho com sua adjunta. Então, eu tenho agora um operador de segunda ordem que leva seções de fibrado em seções de fibrado. Então, existem algumas observações a respeito desse laplaciano. Isso aqui também é chamado de, muitas vezes, laplaciano de Bockmann, que aparece muita frequência na famosa técnica de Bockmann, em geometria riemanniana, né? Então, a primeira observação é que esse operador ele é formalmente autoadjunto, ele é simétrico. Se isso aqui acontece, você pega as seções com suporte compacto, essa formulinha aqui vale. E, mais ainda, eu posso escrever esse camarada usando essa fórmula, né? Eu posso escrever esse camarada em coordenadas locais, e você vê que a expressão é essencialmente a expressão que a gente tem para o laplaciano atuando em funções com duas diferenças fundamentais. Primeiro, aparece um sinal negativo aqui, que vem desse sinal negativo aqui. Certo? Então, quando eu olho para o laplaciano covariante, defino ele dessa maneira, quer dizer, em outras palavras, o laplaciano covariante atuando em funções, menos o laplaciano que eu estou utilizando agora, né? Tem um conflito aí de convenções, mas infelizmente é uma coisa da vida e tem a ver com o fato de que aparece um sinal negativo aqui no cálculo do adjunto. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação importante é que aqui aparecem derivadas covariantes e não derivadas. Certo? Porque eu estou atuando em seções de um fibrado. Não faz sentido calcular derivadas usuais, somente derivadas covariantes. Mas uma observação crucial aqui é que, localmente, toda derivada covariante é a derivada usual, mais uma coisa de ordem zero, né? Que não envolve derivadas. Então, quando eu expresso isso, né, eu descubro que o termo de maior ordem desse operador aqui é esse camarada aqui. Isso significa que esse operador é elíptico no sentido usual. Porque o símbolo dele corresponde a você avaliar vetores cotangentes na métrica, né? Calcular a norma de vetores cotangentes ao quadrado utilizando a métrica que você tem no fibrado cotangente, que é induzida pela métrica que você tem no fibrado tangente. Então, esse laplaciano covariante ou laplaciano de Bockmann é sempre elíptico no sentido usual. Mas a gente viu que isso não basta para tentar estabelecer as propriedades de mapeamento desse camarada se a M for uma variedade assintoticamente localmente hiperbólica. A gente tem que olhar para o símbolo anormal desse camarada. Tá bom. É isso que eu vou fazer aqui, então. Mas, na verdade, eu não vou trabalhar com esse camarada aqui. Eu vou trabalhar com um outro operador, cuja parte principal é o laplaciano covariante. Então, para isso, eu vou especializar, eu vou considerar o caso em que o meu fibrado é o fibrado das formas bilineares simétricas atuando em vetores tangentes. E eu vou chamar simplesmente de S2 de M o espaço de seções desse fibrado, ou seja, o espaço de formas bilineares globalmente definidas na variedade e atuando em pares de campos de vetores. E eu quero saber, isso tem uma álgebra aqui por trás, tem a ver com essa teoria dos invariantes, sobre a qual eu me referi na primeira palestra, né? Mas eu preciso saber como é que o tensor de Riemann age nesses objetos. De tal maneira que, bom, essa ação seja natural do ponto de vista geométrico, do ponto de vista riemanniano.
Então, a resposta a essa pergunta é a seguinte: só existem duas maneiras de fazer o tensor de Riemann agir num elemento H de uma forma bilinear simétrica. Tem essa primeira maneira aqui, tem 2 aqui, que significa, eu espero que vocês estejam vendo, que eu estou fazendo a contração IJ nos dois primeiros índices do tensor de Riemann. Tá? Índice 1 e 2, as duas primeiras posições. Só que essa maneira aí dá zero no final sempre. Por quê? Porque o tensor de Riemann é sempre antissimétrico nesses dois primeiros índices, enquanto que H é simétrico. Então, quando eu somo sobre todo IJ, faço a contração, o resultado dá sempre zero. Tá certo? Por outro lado, a outra possibilidade é eu fazer essa brincadeirinha aqui. Eu contrair usando o primeiro e o terceiro índice, o I e o K. Então, nesse caso, essa expressão aqui não precisa necessariamente zerar, e é isso que eu chamo do Riemann atuando em S2 de M. Certo? Por outro lado, o Uric também atua, e só tem uma maneira do Uric atuar, que é você fazer a contração aqui, digamos, no segundo índice, tanto faz, só que a observação aqui é que esse camarada aqui não é simétrico, necessariamente, nos índices restantes, em J e L. O que é que você faz? Você troca o J pelo L e simetriza. Porque você trocou o J pelo L. Então, é dessa maneira que o Uric atua. Então, você sabe como é que o Uric atua em forma bilinear simétrica, sabe como é que o tensor de Riemann atua, então você faz a diferença, multiplica por 2, e declara que esse termo aqui é exatamente o potencial do Laplaciano de Lichner-Ovitch. Então, o Laplaciano de Lichner-Ovitch, atuando em formas bilineares simétricas, é exatamente o Laplaciano covariante mais esse termo aqui de curvatura. Observe que esse termo de curvatura, ele atua em H sem envolver derivadas. Então, ele não afeta a parte de ordem 2 desse operador, de forma que esse operador ainda é um operador elíptico. Ele é simétrico e elíptico. No sentido usual. Mas lembra, mais uma vez, que isso não basta para inverter esse operador naquelas escalas de Sobolev que a gente está trabalhando. A gente precisa, então, calcular o símbolo conormal desse camarada aqui. Agora, por que esse operador é importante? Esse operador é importante pela seguinte razão, porque tem a ver com essa definição aí. Quer dizer, quando você lineariza, pensa no Uric como um invariante geométrico, depende da métrica. Suponha que você move a métrica infinitesimalmente na direção de uma forma bilinear simétrica. E você quer saber como é que o Uric muda infinitesimalmente. Então, está aqui a fórmula. Quer dizer, quando eu vario o Uric infinitesimalmente e calculo a derivada, né, o resultado, que calculo sua linearização, o que eu tenho é exatamente esse camarada aqui. Quer dizer, aqui aparece exatamente o Laplaciano de Lichner-Ovitch aplicado em H, e aqui aparece um outro termo que envolve a derivada de Lie da métrica em relação a esse campo aqui. Esse campo é o dual da forma que consiste em você pegar esse operador aqui, que é o operador de Bianchi, e atuar em H. Certo? Lembra que a observação crucial aqui é a seguinte, né? A observação crucial é a seguinte. O B de H, o BG de H, já envolve derivadas do H. Envolve derivadas de primeira ordem, né? Que envolve a divergência e a diferencial do traço. Quando você calcula a derivada do Lie, você deriva mais uma vez. Certo? Conclusão, esse termo aqui que aparece, ele é um termo de segunda ordem. No H. Envolve derivadas de segunda ordem. E o que vai acontecer é que esse termo aqui vai estragar a elipticidade. Então, esse operador aqui, todinho,
visto como um operador atuando em H, ele não é elíptico. Ele tem uma parte que é elíptica e tem outro pedaço que não é elíptico. Na verdade, esse pedaço aí que estraga tudo tem a ver com o fato de que essa equação, de que o tensor de Lich é invariante por diffeomorfismos. Em particular, se você quiser encontrar métricas com a propriedade que esse tensor aqui, que eu vou chamar de tensor de Einstein, né? Se a gente quiser encontrar métricas do tipo, digamos, Poincare-Einstein, né, no nosso caso, a gente tem que satisfazer essa equação aí, esse tensor igual a zero. Então, se eu quiser encontrar métricas usando métodos perturbativos, eu tenho que linearizar esse camarada. Quando eu linearizo, eu obtenho aqui uma perturbação como parte elíptica, uma perturbação do Laplaciano de Lich-Nerovitch, e uma parte aqui, essa mesma parte aqui, que não é, que estraga a helicidade. Certo? Então, infelizmente, quando você lineariza essa equação, eu estou querendo linearizar essa equação porque eu estou querendo, eventualmente, usar métodos perturbativos, teorema da função inversa, teorema da função implícita, para resolver aquele problema de Dirichlet, né? Eu mencionei no primeiro slide. Então, quando você lineariza esse camarada aqui, infelizmente, aparece um termo aqui que estraga a elipticidade. Ou seja, esse operador não é elíptico nem no interior. Mas a observação crucial, né, é que, na verdade, eu posso me livrar desse termo aqui. Existe um truque que me permite me livrar desse termo. Eu posso, naturalmente, trabalhar impondo essa condição aqui, que é o chamado calibre de Bianchi. Bianchi, como eu vou definir daqui a pouco. Calibre de Bianchi. Para todos os efeitos, eu posso sempre trabalhar supondo que isso acontece. Eu vou justificar isso daqui a pouco. Então, isso significa que, na prática, se eu quiser olhar para as propriedades de inversão, basta olhar para esse operador aqui, que é uma perturbação do Laplaciano de Lich-Nerovitch, que, por sua vez, é uma perturbação por aquele termo de curvatura do Laplaciano covariante. Então, esse operador aqui é um operador cujas propriedades de mapeamento eu tenho que estudar. Então, vamos lá, como é que a gente faz isso? Então, eu vou fazer o seguinte, o primeiro resultado aqui vai ser o seguinte. Eu vou olhar para esse operador atuando primeiro em formas quadráticas com traço nulo. Tá? Esse índice zero aqui tem a ver com essa condição. Então, o que vai acontecer é que, atuando nesse espaço aqui, esse operador tem as propriedades que eu quero, ou seja, ele é Fredholm de índice zero, exatamente no mesmo intervalo onde o Laplaciano atuando em funções é inversível. Então, esse operador, do ponto de vista da escala de Hilder pesada, né, ele se comporta como o Laplaciano atuando em funções. Exatamente. Inclusive com essa propriedade adicional aqui, de que se você quiser calcular o kernel dele, então você tem que olhar para o que acontece em L2. Certo? Então, eu vou indicar rapidamente a demonstração. A observação é que você está, veja bem, nessa escala, eu estou trabalhando sempre aqui para calcular o símbolo com normal, né? Quer dizer, esse operador no interior, ou seja, fora da região 1, ele já é elíptico, no sentido usual. Né? Eu tenho que ver o que acontece aqui na vizinhança U, próxima da fronteira conforme. Então, aqui a métrica é muito próxima da métrica hiperbólica. Né? Então, o Lich, né, é como se fosse o Lich do espaço hiperbólico mais um termo que vai para zero. Né? Só que o Lich do espaço hiperbólico é menos... eu estou usando que o Lich do G0 é igual a menos M menos 1 G0. Então, quando eu substituo, eu descubro que o Lich atua dessa maneira aqui, a menos de um termo que vai para zero quando x vai para zero. Já quando eu olho para o Riemann, aí eu lembro que esse camarada aqui é exatamente o Riemann do espaço hiperbólico, né? Lembra dessa forma. Só que vocês veem, e essa é a razão pela qual inicialmente eu me restringo a esse espaço aqui, ou seja, tensores simétricos sem traço, você vê que esse termo aqui desaparece.
que aqui eu tenho exatamente o traço TH. Eu tenho GKL aqui embaixo e KL aqui em cima. Quando eu contraio, esse negócio aqui desaparece. Então, o que sobra é exatamente isso aqui. Ou seja, o rima a menos de um termo que vai para zero, ele atua como a identidade. Então, eu posso agora calcular esse camarada aqui nesse espaço. Aqui tem o Laplaciano covariante, a parte que vem do Ricci, a parte que vem do Riemann e a perturbação. A conclusão é que esse camarada se comporta dessa maneira, que tem um cancelamento que sobra esse menos 2. Só que, né? Então, esse menos 2 aqui, em princípio, ele pode estragar a invertibilidade. Certo? Mas a observação agora é a seguinte, é que o símbolo conormal do Laplaciano covariante, ele é o símbolo conormal do Laplaciano atuando em funções com uma correção menos 2 aí. Esse menos 2 tem a ver com o fato de que, vocês lembram, quando eu defino o Laplaciano covariante, eu troco derivadas usuais por derivadas covariantes. E a derivada covariante é a derivada usual mais um termo de ordem zero. Então, esses termos de ordem zero, que contribuem para o símbolo conormal, né? Isso é uma coisa importante, quer dizer, quando você olha para a helicidade fora de U, tudo que interessa é o termo de ordem maior. Mas quando você olha para a helicidade conormal dentro de U, todo o jeitão do operador, inclusive os termos de ordem mais baixa, também contribuem para essa helicidade. Você tem termos de ordem 1 aqui e termos de ordem 0. Então, a conclusão é que tem um cancelamento aqui, você tem menos com menos 2 aqui, dá mais, cancela com esse 2 aqui, e a conclusão é que o símbolo conormal desse operador é exatamente o símbolo conormal do Laplaciano a menos de um sinal. Daí sai esse intervalo aqui. Muito bem. Então, isso resolve o que acontece nesse subespaço aqui. O subespaço das formas de tensores simétricos de traço nulo. Só que esse camarada tem um complemento dentro do espaço de todos os tensores simétricos. Né? Vocês lembram que todo tensor simétrico pode ser decomposto dessa maneira. Você tem a parte sem traço e a parte com traço que se parametriza pelas funções. Na verdade, são funções vezes métricas, é isso aqui. Então, você tem que entender agora como é que é esse operador atuando nesse espaço aqui. Aqui você já entendeu o que está acontecendo. Aqui é como se fosse o Laplaciano. O que é que acontece aqui? Bom, aqui acontece uma coisa melhor, na verdade. Você vai ver que o Laplaciano, você mostra que o Laplaciano atuando aqui, na verdade, ele é Fredholm de índice zero no intervalo IM até maior. Ou seja, que contém o intervalo onde esse operador restrito às formas com traço nulo atua. Então, a coisa aqui é até melhor. E a razão é a seguinte. A razão é, primeiro, é claro que o Laplaciano atuando em objetos desse tipo aqui, uma função vezes g, dá isso aqui. É como se fosse o Laplaciano atuando em funções com sinal trocado. Por quê? Porque a métrica é paralela. Então, o Laplaciano covariante da métrica é zero. Quando você passa a derivada só atua no 1. Né? E mais ainda, nesse espaço, você descobre que aquelas duas ações por curvatura se cancelam. Então, esse camarada aqui é dado simplesmente por essa fórmula aqui. Então, está aqui o símbolo conormal dele, e aqui exatamente, aqui é o do Laplaciano, né? E aqui exatamente você tem uma constante que é negativa, você descobre que esse intervalo aqui contém estritamente esse camarada. Certo? Então, a conclusão, você usa os dois últimos slides, a conclusão é que em qualquer variedade, né, qualquer variedade M, esse operador aqui é Fredholm de índice zero para esses valores de delta aí.
E o núcleo do operador é exatamente o núcleo dele restrito a L2. Certo? Basicamente corresponde a você fazer delta igual a zero. Tá certo? Agora, se esse camarada vai ser inversível ou não, vai depender da variedade particular que eu pegar. Porque eu preciso checar a inversibilidade aí, vai decorrer do fato, se eu conseguir mostrar, que o núcleo dele restrito a L2 é trivial, é zero. Isso não funciona para qualquer variedade, mas vai funcionar certamente para o modelo. No modelo eu tenho a invertibilidade. E a demonstração é a seguinte, né? A gente já viu que na parte de traço ele é inversível, né? Basta então ver o que acontece na parte sem traço. Aí, na parte sem traço a gente viu que esse camarada é desse jeitão aqui. Então, quando você pega um camarada que está no núcleo e em L2, né? E aplica, então, essa integral aqui dá zero, porque isso aqui se anula, você integra por partes, né? Você tem isso aqui. Então, esse menos 2 aqui, aparentemente, está estragando a invertibilidade. Esse termo aqui. Só que, na verdade, você pode chamar por baixo esse camarada aqui por uma coisa positiva vezes esse camarada aqui. Isso é exatamente essa estimativa aqui, que é o que o pessoal chama de estimativa de Makin, né? Quer dizer, para o Laplaciano atuar em funções, você, na verdade, não tem esse 2 aqui. Só que isso não seria bom. Se a mesma estimativa valesse aqui também. Só que a gente está... O H é uma forma bilinear simétrica. Então, por conta disso, aparece um 2 aqui, que é providencial, que cancela com esse menos 2, e aí a gente retira da desigualdade correspondente, a gente vai ter menos 1 ao quadrado sobre 4 integral de H quadrado. Então, isso aqui, daqui a gente retira que o H tem que ser zero. Senão a gente tem uma contradição. Então, isso significa que esse operador é inversível em L2 e, portanto, ele é inversível para esses valores de delta aqui. Tá certo? Então, o nosso objetivo agora, o que a gente fez até agora foi o seguinte, a gente descobriu valores de delta, que vão de 0 até n-1, onde a parte elíptica do linearizado do tensor de Einstein é inversível sobre o modelo. Estou supondo aqui, essa conta aqui nessa conta, é essencial que eu esteja no modelo. Até aqui a conta é geral, mas aqui eu uso o modelo. Tá certo? Então, pelo menos no modelo, essa parte elíptica é inversível. A parte elíptica do linearizado do tensor de Einstein. Lembra que o linearizado do tensor de Einstein tem dois pedaços. Essa parte elíptica e uma parte que é de segunda ordem também, que não é elíptica. Então, tudo que a gente tem que fazer agora para continuar é mostrar como é que a gente pode esquecer, ignorar essa parte que não é elíptica. Então, como é que a gente faz isso? Aí é onde entra o famoso calibre do Bianchi, né? Então, a gente viu isso aqui é o que a gente verificou. Então, a gente sabe que quando a gente lineariza, quer dizer, a gente pega, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente tem um modelo, que é o HN, uma métrica G0, a gente vai pegar pequenas perturbações desse camarada, considerar métricas do tipo G0 mais TH, e derivar. Calcular a linearização desse tensor de Einstein em G0, G0 é a métrica hiperbólica, do espaço hiperbólico, na direção de H. Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que esse linearizado tem dois pedaços. Tem esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Bom, esse pedaço aqui, esse primeiro pedaço aqui, eu consigo inverter. Se o delta varia aqui. Ele se comporta como o Laplaciano atuando em funções. As mesmas propriedades. Só que esse pedaço aqui, bom, esse pedaço estraga tudo. Eu não posso declarar de cara assim que esse linearizado é inversível.
Observe que inverter o linearizado é fundamental se a gente quiser usar o teorema da função inversa ou o teorema da função implícita. É isso que eu estou pensando no futuro. Né? Muito bem. Então, mas a observação agora é a seguinte. A observação é essa, tem a ver com essa fórmula aqui. Uma fórmula, na verdade, essa fórmula geral, estou escrevendo ela aqui para a métrica hiperbólica, mas ela vale em geral com menos o Hurrit aqui de qualquer métrica. Estou usando exatamente que o Hurrit da métrica hiperbólica é menos 1 vezes a própria métrica. Né? Essa fórmula aqui, que é a famosa fórmula de Boltzmann. Então, essa fórmula implica que esse camarada aqui se anula se só se isso aqui acontece. Então, essa condição aqui, veja bem, é claro que se isso aqui se anula, isso aqui também se anula. Se o lado direito vale, então o lado esquerdo também vale por causa que a derivada de Lie é linear no campo em relação ao qual você está derivando, né? Campo derivador. Mas a recíproca não é clara. Mas ela resulta dessa fórmula aqui, certo? Por conta disso aqui. Se você toma x para ser esse campo aqui, onde aqui é... Veja bem, o H é uma 2 forma, o Bianchi transforma 2 formas em 1 formas, porque ele envolve a derivada e a diferencial do traço. E aí você dualiza, vai para o campo correspondente. Quando você aplica essa fórmula de Bokken aqui, você tem isso aqui. E aí, essa altura do campeonato, é claro que esse operador aqui é inversível. Se você supõe que isso acontece, então você tem essa igualdade aqui. Então, eu demonstrei essa proposição aqui para mostrar para vocês que esse calibre de Bianchi é natural. Então, agora, o nosso objetivo é justificar o uso desse calibre. Ou seja, a gente vai trabalhar com deformações da métrica, deformações H, satisfazendo essa condição. Agora, por que isso é realmente natural, né? Por que esse calibre é natural? A razão é a seguinte. A razão é que essa identidade aqui, ela funciona, ela é verdadeira para qualquer métrica, independentemente da natureza da métrica. Porque isso aqui, lembra que BG, lembra só que BG é o div G menos o meio diferencial do traço G, operador de Bianchi. Então, o que eu estou dizendo é que esse operador aplicado ao tensor de Ashton, é o que eu chamo de tensor de Ashton, sempre se anula em qualquer métrica. Isso, na verdade, é uma consequência dessa identidade aqui, que diz que a divergência do Hurrit para qualquer métrica, a divergência do Hurrit é metade da diferencial da quadratura escalar, que é a famosa identidade de Bianchi contraída, que sai daquela identidade de Bianchi diferencial, né? E a gente aprende de determinante, a gente faz duas contrações daquela identidade e chega aí. Certo? Então, isso vale para qualquer métrica, em particular, isso aqui vale para qualquer métrica. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos derivar isso aqui na métrica hiperbólica. Então, a gente tem isso aqui. Deriva, a gente tem isso aqui. Isso vale sempre, para qualquer H. Agora, a observação crucial é que na métrica hiperbólica, o próprio tensor de Ashton se anula. Isso significa que esse termo aqui se anula, então temos isso aqui sempre valendo na métrica hiperbólica. E agora, a observação crucial é que, lembra bem, esse objeto aqui, linearizado do tensor de Ashton, é a soma de dois termos. Você tem esse laplaciano aqui, mais aquele termo
que estraga tudo, mas esse termo envolve exatamente o tensor de Bianchi aplicado a H. Então, se eu suponho que esse camarada se anula, então descubro que isso acontece. O que essa parte da conta aqui está me dizendo é que o calibre de Bianchi é extremamente natural, no sentido de que se uma H satisfaz essa condição, então o laplaciano chapéu L também satisfaz. Também está no satisfaz o calibre de Bianchi. Ou seja, o laplaciano preserva o calibre de Bianchi. Certo? Isso é bom. Significa dizer que se ele for inversível para todo H, ele vai ser inversível também nesse pedaço. É o que a gente vai usar. Então, a ideia, então, é trabalhar sempre nesse calibre aqui, no chamado calibre de Bianchi, e eu vou indicar aqui rapidamente como é que a gente faz isso, quer dizer, uma das maneiras de implementar. A ideia é, ao invés de trabalhar com a equação original, suponha agora que você quer encontrar uma pequena perturbação, G0, quer dizer, você tem G0, que é uma métrica de Ashton, e você quer encontrar uma primeira uma perturbação, G0 mais H, que também seja de Ashton. Então, você quer resolver essa equação aqui, essa é a equação que você quer resolver. Então, uma das propostas para implementar essa observação que eu fiz aí, a respeito do calibre de Bianchi, é você, ao invés de trabalhar com essa equação, você trabalhar com essa equação aqui, esse camarada, que por definição é isso aqui, igual a zero. Certo? E impor que o operador de Bianchi, atuando no H, vai para zero. Dessa maneira. Você já está num daqueles espaços de Hilda, né? Com delta naquele intervalo. Tá certo? Então, por que você pode resolver essa equação, ao invés de resolver a equação original, que é essa daqui? A razão é a seguinte. É claro que se você tem uma solução da equação original e o H está no calibre de Bianchi, você tem uma solução dessa equação aqui. A questão é verificar que a recíproca acontece. Isso é o que está aqui. Se esse camarada aqui é zero, você tem uma solução dessa equação aqui, então você aplica o operador de Bianchi, o resultado é zero, só que lembra que o operador de Bianchi, atuando nesse camarada aqui, zera. Está aqui. Então, você fica com isso aqui, e aí você repete o argumento que eu fiz no slide anterior. Então, olha só. Então, a gente chegou nesse calibre de Bianchi, né? E a gente tem que implementar ele. Então, como é que a gente implementa na prática, né? No nível não linear, né? No nível da equação que a gente quer resolver. A gente quer resolver essa equação aqui. Basicamente. Ou seja, a gente quer encontrar pequenas perturbações da métrica hiperbólica que sejam Ashton também. Então, uma das propostas para você implementar o calibre de Bianchi é você, ao invés de trabalhar com essa equação, trabalhar com essa equação aqui, isso aqui igual a zero. Certo? Onde esse φ é dado por meio dessa fórmula aqui. Com essa condição no H aqui. Certo? Então, por que é que isso funciona? Então, a primeira observação é o seguinte. Se você tem uma solução dessa equação aqui, da equação original, e o H satisfaz o calibre de Bianchi, então é claro que essa equação aqui é satisfeita. O φ é igual a zero. O φ aplicado nessa métrica, G0 mais H é zero. A recíproca também é verdadeira pelo seguinte, porque se o φ é zero, para G, eu aplico o B nesse camarada, o resultado ainda é zero. Só que lembra que o B vai detonar o tensor de Ashton. Então, o que sobra, esse termo aqui não vai contribuir quando eu aplico o B, o que sobra é isso aqui. Só que aqui eu vou usar exatamente a fórmula do Bock, né? Certo? A diferença é que aqui vai aparecer o RIT da métrica perturbada, mas lembra, eu estou considerando sempre métricas muito próximas da métrica hiperbólica. Esse operador aí, para a métrica hiperbólica, eu já sei que ele é inversível, né? Então, ele vai ser inversível para as métricas que estão muito próximas também. Invertibilidade é uma propriedade aberta. Então, esse camarada aqui é inversível, e a ideia daí é que, com esse decaimento, né, eu retiro que esse camarada se anula, ou seja,
o calibre de Bianchi é preservado, né? Então, a moral da história é que eu posso, para todos os efeitos, trabalhar com o linearizado original, esquecendo aquele pedaço que estraga se eu supuser implicitamente que o H satisfaz o calibre de Bianchi. Então, eu vou agora ilustrar para vocês rapidamente como é que a gente usa isso para provar esse resultado aí, que é um resultado, como eu falei, é tipo um problema de Dirichlet para métricas de Ashton. Quer dizer, a ideia é que você sabe que o espaço hiperbólico é um preenchimento da classe conforme redonda na esfera, e você quer saber o que acontece quando você considera classes conformes que estão muito próximas dessa classe conforme redonda. Então, o que esse teorema desses camaradas aí está dizendo é que, nesses casos, existe também um preenchimento. E o truque aqui, a ideia, eu estou super simplificando a demonstração para passar para vocês somente o que existe de essencial na demonstração, né? Mas a ideia, o argumento, no certo sentido, é parecido, é igual. Abstratamente, o argumento é o mesmo quando você quer resolver, por exemplo, um problema de Dirichlet para um operador linear, numa variedade compacta com fronteira, e você sabe que o linearizado é inversível. Na escala de Hilde usual, né? Você está com variedades compactas com borda. Então, vamos ver como é que o argumento funciona, certo? Então, a ideia é fazer o seguinte, a ideia é escrever a métrica, você vai querer escrever essa métrica como sendo a métrica hiperbólica mais uma perturbação de primeira ordem, mais uma perturbação de segunda ordem. Você quer que esse pedaço aqui resolva a equação do ponto de vista da linearização. Depois que você encontra esse primeiro termo aqui, aí você agora depois vai se preocupar em encontrar a perturbação de ordem maior ou igual que 2, na expansão da G, né? A gente tem um pedaço de ordem 0, que é natural que seja métrica hiperbólica, você vai encontrar um termo de ordem 1, e isso aí não envolve resolver a equação propriamente dita, envolve somente resolver a parte linearizada, né? Por isso que você usa a invertibilidade. E depois você também vai usar de novo a invertibilidade para encontrar o termo de segunda ordem. Vamos ver como é que isso funciona. Então, a ideia é a seguinte, veja bem, a ideia é a seguinte, a ideia é você vai fazer a seguinte brincadeirinha. Você tem aqui a métrica, você vai ter aqui a classe conforme da métrica canônica, né? E você vai ter aqui uma outra classe conforme. Então, a primeira observação é encontrar, de alguma maneira, aqui uma métrica G, certo? Que tem as seguintes propriedades. A fronteira conforme dessa métrica G tem que ser o H, é isso aqui. E mais ainda, o linearizado aplicado à diferença G menos G0 tem que dar isso aqui. Tem que ser uma coisa que vai para zero. Tem que estar num Hilde, no espaço de Hilde com peso aí, onde delta varia naquele intervalo. Tá certo? Então, você tem que construir essa métrica G. É possível fazer isso exatamente porque se você trabalha muito próximo do espaço hiperbólico. Esse primeiro passo aqui é muito parecido com o que a gente fez lá quando a gente construiu potenciais estáticos generalizados, né? Lembra que lá a gente pegou o potencial estático da métrica subjacente hiperbólica e aplicou aquele operador LG nele e descobriu que isso decaía. Então, aqui a gente está fazendo uma coisa muito parecida, né? Então, de posse dessa métrica G, você, como o linearizado do E aplicado nessa métrica tem esse tipo de decaimento, você pode resolver essa equação aqui, para cá. Porque esse camarada é inversível. E elíptico, né? Porque lembra, eu estou implicitamente aqui supondo que as perturbações satisfazem o calibre do Bianchi. Tá certo?
onde o K também decai. É aqui que eu estou usando a inversibilidade desse camarada. E usando também que eu estou trabalhando no calibre do Bianchi. Certo? Muito bem. Então, a observação agora é que, como eu tenho essa equação aqui, esse camarada, que eu chamo L de H, que é um camarada que depende da classe conforme, esse camarada aqui, ele está no linearizado, no núcleo do linearizado. Então, esse é o termo de primeira ordem na expansão. É o termo de primeira ordem na expansão. Da solução que eu quero encontrar. E é claro também, exatamente por conta dessa expressão aqui, que esse camarada, formalmente, isso aqui é uma identidade formal, né? A fronteira no infinito dele é a diferença das fronteiras que eu tenho, né? H, que é a classe que eu quero preencher, e H0, que é a classe que já está preenchida no modelo. Essa diferença aqui pode parecer estranha, mas isso aqui pode fazer sentido, porque localmente eu posso parametrizar classes conformes que estão próximas de uma classe conforme dada por uma classe conforme dada por funções. Né? Então, não tem muito problema aqui, não. Mas pense nisso, se você quiser, como uma identidade formal. E mais ainda, né? Se eu começar essa brincadeirinha com a classe conforme canônica, né? Esse camarada aqui é zero. Eu tomo G igual a G0, e aí K vai ser zero, então isso aqui acontece. Então, pronto. Então, isso significa, de posse desse camarada, para essa classe, eu já tenho a expansão até primeira ordem. Esse pedaço aí que eu destaquei satisfaz a equação no nível da linearização. Então, o que eu tenho que fazer agora é ver o que é que a equação, até agora eu não usei a própria equação, sabe? O que a equação me diz sobre esse último termo aí. Tenho que ajustar esse termo de ordem pelo menos 2 na expansão para que essa G aí seja a solução da equação, seja uma solução, seja uma métrica de Astor. Bom, o que é que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é exatamente usar a série de Taylor. Eu vou pegar a métrica em G, então isso aqui, desculpa, o tensor de Astor em G, esse daqui está o tensor de Astor em G0, aqui está a derivada dele aplicada nessa linearização, mais uma parte que é pelo menos quadrática aqui, aplicada na perturbação, que é esse camarada aqui. Tá certo? Só que lembra, né, que o linearizado, quando ele atua aqui, ele não vê esse termo, por causa disso aqui. Então, na verdade, você tem que o termo de primeira e de segunda ordem são desse tipo aqui. Então, você chama isso aqui de π de HK. Esse é um operador que a cada classe conforme, próxima da classe conforme canônica, e a cada K associa uma forma bilinear simétrica. Tá certo? E, claro, a observação é que a métrica G é Astor e se associa o π de HK é zero, onde G é dado por meio dessa expressão aqui. Tá? Só que, veja só, quando eu avalio essa função π aqui, nesse camarada aqui, o resultado é zero por conta disso. Isso é a mesma coisa que dizer que a métrica hiperbólica é a solução do problema. Eu estou partindo de uma solução para encontrar uma solução próxima por perturbação. E mais ainda, quando eu derivo, né, quando eu calculo a derivada dessa expressão π aqui na direção de K e avalio nesse mesmo ponto aqui, o resultado dá exatamente o linearizado. Porque essa parte quadrática aqui não vai contribuir para esse linearizado. Quando eu avalio nesse ponto, o H0, 0. Então, eu descobri que
eu tenho uma função que anula, né, um ponto particular na solução do modelo, né? E a derivada dela na direção de K é exatamente o linearizado do E. Que, como eu estou trabalhando no calibre do Bianchi, esse camarada é inversível. Então, eu posso usar o teorema da opção implícita em espaços de banda, né? Conclusão é que para cada H próximo, né, eu encontro, existe uma xi de H, que é suave, né? E tem esse tipo de comportamento, com a propriedade de que o π, todo elemento que está no gráfico dessa psi, quando eu aplico o π, o resultado dá zero. Então, isso significa, por definição, que essa métrica aqui é Einstein, né? Então, é dessa maneira que eu encontro a parte de segunda ordem. Então, veja bem, eu usei a teoria de invertibilidade em 2 instantes. Primeiro, para resolver essa equação aqui e encontrar esse pedaço da solução, mais precisamente esse pedaço aqui, a parte de ordem 1, e depois eu usei a invertibilidade para poder, através do teorema da função implícita, encontrar o termo de ordem mais alta. Ajustar esse K de tal maneira que essa métrica aqui seja Einstein. Então, é claro que essa métrica aqui é Einstein, e é claro também que a fronteira conforme dela é exatamente H. Isso é basicamente isso aqui. A ideia é que esse termo linear aqui contribui com G menos G0, e esse termo aqui não contribui com nada para a fronteira conforme que ele vai para zero. Então, esse argumento aí, claro, está bastante simplificado, mas é esse tipo de argumento que me permite resolver, demonstrar esse teorema. Como eu falei, esse argumento aí, como eu estou apresentando, é bastante simplificado, né? Mas do ponto de vista abstrato, a ideia é essa. A ideia basicamente, é o mesmo problema que você tem quando você pega um domínio compacto na N, uma variedade compacta com fronteira, e você tem um operador elíptico, uma equação elíptica não linear, e você quer resolver isso para pequenos dados na fronteira, se você sabe que a linearização dessa equação é um operador elíptico. Então, você consegue fazer isso. Então, aqui é a mesma coisa, né? A dificuldade aqui é que a invertibilidade é altamente não trivial. E ela depende de você fazer essa análise próximo do infinito, porque a ideia é que a constatação, o problema é que o Laplaciano, nessa classe variedades, é um operador degenerado. O Laplaciano, lembra, isso é fundamental, é igual a x2 vezes alguma coisa. Isso não é surpresa nenhuma, porque o Laplaciano é um operador riemanniano, ele é invariante riemanniano. Então, ele tem que, na fronteira, ele não sobrevive, a priori, né? Mas a ideia é que ele vai sobreviver se você pensa nele como uma função daquele operador de Fuchs. Então, você introduz esse negócio, você consegue escrever o Laplaciano como um polinômio de segunda ordem nesse operador. Na verdade, consegue escrever qualquer operador elíptico geométrico como um polinômio nesse camarada. Aí, depois que você sabe isso, a ideia é calcular o símbolo conormal desse operador, usando essa expressão, e isso me permite, quer dizer, quando a condição de helicidade sobre o símbolo conormal é acoplada à condição de helicidade que você já tem no interior, então você tem propriedade de Federholm e depois invertibilidade, dependendo da situação que você está trabalhando. Então, a dificuldade é realmente técnica, né? Muito técnica, na verdade. Isso aqui é uma super simplificação dos trabalhos originais desses camaradas aqui. Tem questões sutis de regularidade, coisas desse tipo. Ficou claro porque aqui trabalhar no intervalo de 0 a n-1 aí é importante.
Eu só usei basicamente que delta é positivo aí, mas é importante, tal. Razões aí que tem a ver com regularidade, eu não vou discutir isso aí. Então, eu vou só rapidamente observar que muito recentemente, já que eu falei sempre sobre o passado, agora eu vou falar um pouquinho sobre o futuro, né? Você pode considerar situações em que você tem variedades desse tipo aqui. Você tem uma fronteira conforme aqui, e você tem aqui uma fronteira finita. O modelo aqui é o seguinte, pensa no modelo da bola, você simplesmente pega aqui um plano aqui, que é uma coisa, e olha para isso aqui. O HN mais. Metade do espaço hiperbólico, você corta o espaço hiperbólico pela metade, através de uma variedade, uma subvariedade totalmente geodésica, né? Aqui é um HN mais 1, menos 1, desculpa, HN menos 1. Isso aqui é o modelo, né? Então, essa parte aqui é a parte conforme, né? Ou seja, a fronteira conforme aqui, nesse caso, uma meia esfera, a própria fronteira conforme tem uma fronteira, e essa pedaço aqui, como isso aqui está no infinito, né? Esses dois pontos estão no infinito, esse pedaço aqui, esse negócio aqui é não comparo. E aí você pode, basicamente, colocar para esse tipo de objeto aqui, com esse modelo aí, todas as questões que a gente formulou e resolveu nesse curso. Então, tem a questão, por exemplo, da rigidez, né? Será que esse meu espaço aí é a única maneira de preencher, né? No contexto Poincaré-Einstein, né? Esse tipo de situação aqui, essa fronteira, essa meia esfera conforme, né? Então, claro, a gente provou isso supondo que nesse pedaço aqui a curvatura média é maior ou igual a zero. A gente tirou isso como consequência do teorema da massa positiva, né? E bom, isso é só para mencionar, esse resultado já está publicado, na verdade, a gente já fez isso, foi um resultado pré-pandemia, né? Antes da pandemia. E agora a gente está, num certo sentido, envolvido em questões que têm a ver com a generalização de todos os resultados que eu falei, quer dizer, estender, só uma observação, a gente fez isso supondo que a variedade é spin, né? Porque a gente provou um teorema da massa positiva, supondo que a variedade é spin. Então, a gente está querendo remover a hipótese de spin e depois também provar o equivalente desse problema de Dirichlet nesse contexto aqui. Mostrar que classes conformes, que estão muito próximas da classe conforme redonda na meia esfera, também podem ser adequadamente preenchidas por meio de métricas do tipo Poincaré-Einstein, né? Mas as dificuldades aí são não triviais, porque basicamente, como vocês observaram, o que tem que ser feito aí é estender essa teoria analítica para esse contexto aí. E aí você tem fronteiras, né? Tem toda uma fronteira em que a própria fronteira conforme tem uma fronteira aqui. Então, basicamente, na prática, você tem aqui, esse ponto aqui, é um ponto, uma quina de codimensão 2. Então, você tem que estender a análise para esse contexto. Isso é uma coisa que está ainda em negociações, tá bom? Mas isso é só para indicar para vocês que existe muito a ser feito, né? Tanto no contexto original, sabe-se muito pouco a respeito do problema de Dirichlet, em geral. Basicamente, esse teorema do Graham-Lee é o único resultado que existe, né? Para pequenas perturbações. E como nesse contexto aí em que você considera em que o modelo não é mais o espaço hiperbólico inteiro, é o espaço hiperbólico cortado ou ao longo de uma superfície totalmente geodésica, então você pode cortar também
ao longo de uma superfície totalmente umbilical, né? Uma coisa desse tipo. Mas eu vou ficar, então, por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês.